Olá, boa noite a todos vocês. Hoje vamos fazer a nossa live de capítulo 2 de 1 Samuel. A gente já vai iniciar com a oração de louvor de Ana, né? A gente já falou um pouquinho sobre ela, sobre a história dela. Ela fez um voto com Deus para que ela pudesse, né, ter um filho e que ela daria esse filho inteiramente a Deus, né? Como é que fala? Ela entregaria a vida dele a Deus, para que as vontades próprias dela, né, em relação a ser mãe com o filho, fossem deixadas de lado para que ele pudesse ser entregue a Deus, para a honra de Deus, para a vontade de Deus, para os planos de Deus, para tudo que Deus fosse fazer. Então, a gente vai ver isso, porque Deus, quando ele abençoa, né? E ela vai ser mãe de mais três meninos, mais duas meninas, depois de Samuel, porque como ela entregou o filho para Deus, né? Ela abriu mão daqueles desejos humanos que nós temos e abriu completamente para Deus, ele fica com o sacerdote, a gente vai ver isso mais para frente, tá? E é, é isso. Então, a gente vai finalizar a história de Ana especificamente aqui agora, essa oração dela que é muito conhecida, a oração de Ana é muito famosa, né? Algumas pessoas comparam a oração de Ana com a oração de Maria também. Então, tem um impacto forte, tem um impacto necessário para nossa leitura e entendimento espiritual, tá? Em relação ao nosso relacionamento com Deus. Então, vamos fazer nossa oração inicial hoje e vamos cair para dentro da palavra. Vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos para ler a sua palavra, para entender aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Nós entendemos que nem sempre nosso entendimento humano vai explicar a nós aquilo que o Senhor permite acontecer, seja na nossa vida, seja na vida do próximo, seja no mundo, em todas as situações e âmbitos na terra. Então, a gente, com essa leitura de hoje, eu peço para que o Senhor coloque em nossos corações, para que o Espírito Santo possa tirar dos nossos olhos as vendas humanas que a gente possa enxergar espiritualmente tudo aquilo que vamos ser apresentados hoje. Pedimos também para que o Senhor possa tirar essas vendas dos nossos ouvidos, do nosso coração, para que a gente se aproxime mais daquilo que o Senhor é, da compaixão que o Senhor tem, do amor que o Senhor tem, o perdão que o Senhor tem, que a gente possa saber agir nas situações do nosso dia a dia, meu Deus, que a gente possa saber agir na prática do que é colocar a Sua palavra em ação. Nós sabemos que o Espírito Santo é o autor de todos os livros da palavra de Deus. Sabemos que é inexplicável querer explicar algo com o lado humano em relação à palavra, porque ela é escrita espiritualmente, através do seu espírito, logo, somente o nosso espírito tem acesso a entender como um alimento específico. Então, que a gente possa alimentar nosso espírito. Que o Senhor possa olhar para todos aqueles que necessitam da tua ajuda, meu Deus, nesse momento, principalmente. Que o Senhor possa olhar para todas as catástrofes que estão acontecendo no mundo inteiro. Sabemos que o Senhor permite por um motivo, e não temos entendimento de colocarmos em balança o que é necessário, o que não é necessário, o que não deveria acontecer, o que deve acontecer. Não temos esse poder, não temos esse direito, não temos esse espaço, mas confiamos naquele que tem, que é o Senhor. Então, pedimos para que o Senhor possa acalentar os corações que necessitam da sua ajuda, os corações que estão pedindo por socorro, os corações que oram pelo teu nome, clamam por misericórdia e justiça. Em todas as dores que o mundo está sofrendo, meu Deus, com os quatro cantos da terra, que o Senhor possa colocar a sua mão, que o Senhor possa entregar a sua misericórdia naqueles que necessitam, que o Senhor possa ajudar, meu Deus, todas as nações, as pessoas que clamam por socorro, que não tem de onde, não tem de outro lugar para ir a não ser o clamor. Que o Senhor possa fortalecer aqueles que ajudam, aqueles que estão sempre na linha de frente, aqueles que exercem a humanidade a cada ação, em cada atitude, em cada momento de seus atos. Que o Senhor possa empoderar todas essas pessoas, que o Senhor possa dar saúde a todas aquelas que estão ajudando, todas aquelas que precisam ser ajudadas. O Senhor diz na tua palavra que sempre haverão pobres, que sempre haverá sofrimento. A gente sabe que isso faz parte do que aconteceu lá atrás em Gênesis. Nós sabemos que não foi esse o motivo e o intuito do Senhor criar o planeta, do Senhor criar a humanidade, mas sabemos que pela própria humanidade
né? Fomos derrubados. E o Senhor salva aquele que busca a Ti. Então, nesse momento, como igreja, oramos por todos aqueles que sofrem no mundo inteiro, hoje, ontem, amanhã e por toda a eternidade, Senhor. Oramos para que todas as pessoas que não encontram paz, seja física, seja mental, seja espiritual, que elas possam ver em nós, aqueles que foram escolhidos para Te servir, uma esperança e que a gente tenha, Senhor, a capacidade de exercer o nosso poder como filhos para a ajuda do próximo. Que o Senhor olhe com misericórdia para todos os lugares em que necessitam da tua mão, Senhor. E que o Senhor possa pesar a sua mão justa em todos aqueles que usam da boa fé, que usam da ingenuidade das pessoas para ter algum tipo de vantagem. Que o Senhor nos abençoe nessa live, me use como canal. Que o Senhor possa abençoar todos nós que buscamos a tua palavra para melhorar nossa vida, para melhorarmos como seres humanos. Que o Senhor possa nos dar a bênção necessária para abençoar o próximo, porque o Senhor não é um Deus egoísta e sabemos que quando temos bênção, para que a gente possa ser bênção ao próximo também. Que o Senhor nos capacite, seja com palavras, seja com ajuda física, ajuda ou suporte emocional, financeiro, de todas as formas que vier de nós, meu Deus, é porque o Senhor primeiro proveu a nós. Então, obrigada, meu Deus, obrigada. Que o Senhor me use como canal para essa live, que seu Espírito nos revele tudo aquilo que é necessário para que a gente possa viver uma vida santa nos teus caminhos e que o Espírito Santo seja o GPS necessário na nossa vida. Que ele seja o nosso guia, meu Deus. Que ele nos direcione a todos os caminhos que vai honrar o teu nome, que vai honrar em obediência aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus agradecemos, pedimos ao Senhor que nos proteja de todos os males, que o Senhor nos faça invisível aos ataques malignos, seja ele físico, espiritual, que o Senhor possa pôr seus anjos ao redor de cada um de nós, meu Deus, que sejamos protegidos de todas as formas, de todos aqueles que tentam algum mal contra nós. Pois é o teu nome que clamamos, é o Senhor a quem recorremos, e é a sua proteção que está sobre todos nós. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Pronto. Vamos lá então começar Samuel 1, desculpa, 1 Samuel, capítulo 2. Então Ana orou: Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha. Veja bem que essa rocha está com R maiúsculo, tá? Então a gente sabe o que significa quem está se remetendo, de quem estamos falando como rocha, como proteção, né? Obviamente, Jesus Cristo. E isso tudo é como se fosse uma profecia, é uma oração profética, né? Porque quando ela fala ela fala sobre a rocha, ela fala sobre julgar as nações, ela fala, e tudo isso faz parte da nossa vida para a gente conhecer a Deus, seja no hoje, seja no ontem, seja no amanhã, ok? Então, ela abençoada com o filho, ela está ali, ela está adorando a Deus, né? Você está vendo que ela está adorando a Deus. Então, é uma oração de lealdade, é uma oração de respeito, de temor, de obediência, porque ela está de fato adorando a Deus. Ela está ali só ela e Deus dizendo: Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as nações, as ações de todos. Isso aqui é muito importante para a gente todos os dias. Não é a Ana que está orando somente para Deus. É Deus que permitiu a Ana orar para que a gente pudesse ler hoje também, porque a palavra de Deus ela é atemporal. Ela vai de ontem para hoje, para amanhã e para o eterno. Então é importante a gente ver que Ele julgará as ações de todos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, absolutamente nada. Não há mentira, não há escuridão, não há trevas que fique escondida por muito tempo. A palavra de Deus diz isso. Então, a gente coloca as nossas angústias, nossas ansiedades, nossos medos, dentro dessa justiça divina. Dentro do justo, dentro do santo, a gente entrega a Ele. Jesus fala sobre isso, sobre entregar as nossas ansiedades, de trocar, pois o jugo é leve, calma, de entregar aquilo que sentimos, de entregar aquilo que nós temos como pesos na nossa vida, né? O fardo e o jugo, diz que Jesus fala.
Então, o nosso fardo é pesado. A gente tem uma característica humana que é carregar coisas de passado, é sofrer por algo que às vezes a gente está criando na nossa mente, ou é super reagir a coisas que não deveríamos reagir, ou é perder a cabeça por coisas que. Tudo isso, quando a gente ora e entrega a Deus, Ele toma para si e nos entrega algo de volta, porque Ele nunca pega só as orações e fica para si. Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus que compartilha, Deus é um Deus que entrega. Primeiramente, Ele fez o mundo para nos entregar. Os animais Ele entregou a Adão e Eva. Ele entregou os alimentos, ele entrega absolutamente o ar que a gente respira, o sol para nos aquecer, a lua para iluminar a noite, tudo que a gente vê, Deus nos deu, nos entregou. Então, ele é um Deus que ele funciona com essa lealdade de você me entrega, eu te entrego. Isso é uma parceria. Isso é uma amizade, isso é de um pai para um filho, isso é de uma mãe para um filho, isso é para você entender que Deus, ele não tá para si brincando de fantoches com a nossa vida e vendo as coisas acontecerem e tá tudo bem, deixa que eles se resolvam, eles sofram. Não, Deus, ele participa do mundo. Deus, ele participa do planeta Terra, Deus participa das nações, Deus participa da política, Deus participa das nossas vidas, nossa vida profissional, emocional, o que quer que seja, Deus participa de absolutamente tudo. E ele julgará as ações de todos. Sempre lembre-se disso, porque quando a gente chega numa situação em que a gente está ali com a tentação na frente de poder agir por nós mesmos, de falar por igual e temos a palavra dizendo, ele vai julgar a ação de cada um. Então, às vezes nós temos revoltas de ver coisas acontecendo e a gente quer de todas as formas, né? E existem formas de fazer isso, existem formas de defesa, existem formas de. Mas ele julgará. Então, não imagine que Deus está descansando, vendo todas as coisas do mundo acontecerem e não julgar. Ele faz. Nem que para isso ele use. As coisas que foram ocorridas por um propósito específico e ele traduz para o bem depois. Muitos são os sacrifícios que nós fazemos, nós passamos para que algo seja revelado, para que algo aconteça, né? Prova disso é Cristo, que foi o sacrifício para que a gente pudesse ter acesso e ver a verdade e ser libertados por ela. Então Deus não faz questão de simplesmente, não, vamos lá, eu vou cuidar de todo mundo, o mundo vai ser flores, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, porque eu amo eles e Deus é amor. Não, isso ele fez lá atrás em Gênesis, mas não fomos capazes de manter aquilo que ele criou para nós. Não fomos capazes de não cair em tentação. Não fomos capazes de obedecer a Deus. Então, agora a gente lida com Deus sendo justo de todas as formas, de um lado bom e do lado ruim. Independente do que a gente imagine que seja o ruim, para ele vai ser sempre o justo. Deus nunca vai pender para um lado porque, isso aqui é cristão. Ou porque aquela ali é isso, ou porque aquela pessoa ali ora todo dia, ou aquela pessoa ali. Deus tem sim a sua misericórdia. E ele aplica para quem ele quiser, como a palavra mesmo disse. Terei misericórdia de quem eu quiser e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Então, Deus, ele sente, ele vê, ele participa, ele responde, ele fala, né? E lembra que eu contei para vocês, eu vou tentar ser breve aqui, porque a gente passou um pouquinho do horário. Então, lembra que eu contei para vocês do meu testemunho de domingo, que eu tinha ido, né, na igreja física e tudo mais? E aí, para completar esse testemunho para vocês, eu estava uns dias acordando todo dia às 3 da manhã, todo dia. E aquilo aí estava mexendo comigo, né? Porque imagina, acordar todo dia às 3 da manhã e aí voltar para dormir, aí é toda uma função. O que que eu fiz? Quando eu estava domingo lá na igreja, que eu falei, eu entendi, eu estava afastada e o Senhor me resgatou de novo desse poço, desse buraco que eu estava, né? Eu conversei com ele. Eu falei, olha, eu não estou acordando no meio da noite para ir ao banheiro. Eu não estou acordando no meio da noite com algum barulho. Não estou acordando no meio da noite porque tem alguma luz acesa. Não estou acordando no meio da noite. Eu estou acordando do nada, sem absolutamente nenhum motivo, abro o olho, 3 da manhã. E eu já entendi.
de domingo para cá, isso foi eu conversando com ele agora, hoje não, mas assim, conversando com ele, né? Ontem. Eu falei, já entendi. O senhor na igreja tinha me mostrado que eu estava distante. Aí o senhor me deu a mão, me salvou, me tirou daquele buraco. Eu realmente, outra pessoa. Acordo com ânimo, feliz, tudo mais. O que eu acordava com ânimo também antes, mas era diferente. Sem oração de Deus não tem, sabe? É tipo assim, acordei, vou lá trabalhar, volta, faz isso, né? Então aquilo ali estava acontecendo. Aí eu conversando com ele, já entendi. Então eu na igreja vi que eu estava, né, distante, que eu não estava orando, que eu estava completamente afastada. Aí o Senhor me deu a mão e me salvou. Aí o que que eu fiz na segunda? O que eu fiz na terça? O que eu fiz na quarta? Eu estou orando demais de novo? Eu estou orando de menos de novo? Eu estou falando com o Senhor mais? Estou falando com o Senhor menos? Então, pera. Aí o Espírito Santo me colocando no coração, me avisando, você está sendo acordada porque você parou de orar de novo. Você parou de sentir aquilo que você ama sentir, que você sentiu na igreja e que você queria continuar sentindo, mas você está fazendo errado de novo. Então, você está sendo acordada às 6 da manhã para você orar. Aí eu falei isso. Gente, falei, já entendi. Aí eu conversando com ele, eu falei, olha, se o senhor me fizer dormir hoje, de ontem para hoje, muito bem, sem interrupções, eu vou entender que eu realmente estou sendo acordada, que o senhor está me chamando a atenção. Por favor, eu não estou pedindo um sinal para o Senhor provar nada. Estou pedindo para o Senhor ter misericórdia e me dizer se é isso mesmo. Se realmente for isso, deixa eu ter uma noite de sono em paz, tranquila, para que meu cérebro descanse, minha mente descanse, meu corpo descanse. E eu me comprometo, né? Não fiz promessa, nada disso, mas eu me comprometo a entender que o problema é porque eu não estou novamente orando e tudo mais, estou caindo no mesmo lugar que eu estava. Se o Senhor puder fazer isso por mim, aí pedir a misericórdia dele, pedir, né, tudo mais. Gente, dito e feito. Foi assim, parece que eu recuperei 20 anos de sono e eu não tenho como explicar se não for o Espírito Santo nos ouvindo, Jesus nos ouvindo, se não for a misericórdia de Deus. E todo mundo passa por uma coisa que só falar com Deus resolve, e às vezes a gente não faz, né? Então, esse restinho de testemunho para vocês, né? É porque a oração de Ana, ela traduz gratidão e traduz também para nós ensinamento. Ele julgará as ações. Não falem com arrogância. O Senhor, olha, isso aqui é muito importante que a gente já estava pulando, ó. Pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Não adianta a gente achar que alguém está fazendo algo escondido. Não adianta a gente achar que alguém está fazendo algo para se beneficiar e que Deus vai deixar por isso mesmo. Ele julgará, isso é uma afirmação. Ele julgará as ações de todos. O dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor, o que ela está falando aqui, ela não está dando nome especificamente a ninguém. Ela está contando num geral que Deus funciona da forma correta, ele é justo. Então, aquele que fazia isso, agora não tem. Aquela que tinha isso, né, porque ela precede aqui falando sobre o quê? Sobre o arco dos poderosos. Não tá do nada falando assim, então pera, então quem tinha fartura, então se eu tiver fartura de comida, quer dizer que eu vou passar fome daqui a pouco? Veja, o arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura, então ela está colocando dois pesos numa balança daqueles que tinham soberba, os orgulhosos e soberbos, né? Tá aqui em cima, e continua falando que foi quebrado. Deus está vendo, Deus age em sua justiça. Isso é uma oração aleatória do que a gente está lendo cronologicamente. Isso é uma oração que ela está fazendo de gratidão, de adoração ao Deus dela, obviamente. A gente está vendo como isso se traduz na oração dela, né? O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca entre príncipes e o faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis
mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Vocês entendem a importância dessa frase? Ninguém vencerá só pela força. É a mesma coisa a gente dizer, não, eu vou fazer isso aqui, mas sem o aval dele, não vai. Eu vou resolver isso aqui, mas sem a permissão dele, não vai. Eu vou fazer tudo o que eu puder, mas sem a parte dele, não vai. Então, o que está dizendo aqui é que ninguém vence só pela força, não adianta, porque mesmo que a pessoa tenha força de fazer absolutamente tudo sozinho, tudo sozinha, resolver, fazer, criar, inventar, tomar poder e tudo o que quer, ninguém vence pela força somente. É necessário ele junto. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, conforme força a seu, concede força, desculpa. Ele dá poder ao seu rei, concede força ao seu ungido. Então, Eucana voltou para. Aí, isso aqui, veja bem, isso aqui é a parte que acabou. Eucana é o marido, né? Marido dela. É isso aqui que eu queria falar. Quem é o seu rei? Não tinha rei naquela época. Isso aqui é outra profecia. Não tinha. E quem é o ungido do Senhor? Quem de fato é o ungido do Senhor, né? A gente tem alguns profetas, obviamente, mas quem é o seu rei e o seu ungido? Obviamente, a gente pode entender que todos os reis que Deus vai ungir e tudo mais, mas esse é o modo operandi dele. Ele escolhe o rei e unge. Quem é o nosso último? Quem é aquele que é o primeiro e o último? É o alfa e ômega, porque está desde o início e está desde o final. Quem é? É Cristo. Então, ele dá poder. E o que Jesus fala? Que a ele foram dados todos os poderes sobre a terra, né? Ele dá poder a seu rei e concede força a seu ungido. Ele não está falando a seus reis, porque a gente vai entrar em reis, a gente vai ver vários reis. Inclusive agora com Samuel a gente já vai ver dois, né? Que é Saul e Davi. Mas ele não está falando aos seus reis. Ele está falando ao seu rei, ao seu ungido. Então, Eucana, marido de Ana, é, é, é Ana ou é Hannah? Porque em inglês é Hannah, acho que é Ana, né? Em português, Ana. Eucana voltou para casa em Ramá. E o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. A gente sabe que Eli é o sacerdote. Então, o menino ficou para servir, porque Ana, ela consagrou o filho a Deus, ok? Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com garfo fosse entregue a aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Era assim que eles tratavam. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora e eu a tomarei ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote, e cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana, sua esposa voltar, Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhe dê outros filhos em lugar desse que foi dedicado ao Senhor. Então, olha que lindo aqui. O que Eli está falando, Eli como sacerdote. Eli não era igual aos filhos, tá? Ele vai pecar, sim, ele vai ter um grande erro que a gente vai ver daqui a pouquinho. Porém, ele era dedicado ao Senhor. Ele era um sacerdote como é que diz? Cumpria com os seus deveres de sacerdote, né?
É, e olha o que que ele diz, que o Senhor lhe deu outros, porque esse vocês dedicaram ao Senhor. Então, o que que significa isso? Quando a gente entrega a Deus, né, seja o primeiro do fruto de todas as nossas coisas, tudo que a gente tiver na vida, que a gente entrega ao Senhor, Ele nunca vai desamparar. Ele nunca vai dizer, ó, assim como aconteceu com Maria também, mãe de Jesus, ela teve outros filhos. Então, o Senhor, ele nunca tira para não dar. Sempre que o Senhor nos livra de algo, ele está nos preparando para recebermos outro algo em troca. E melhore da forma com que ele, obviamente, escolheu. Aqui nesse caso, ela entregou Samuel e falou: Ele é seu. Se eu tiver filho, ele é seu. E Deus entregou. E como ele viu essa ação dela, como ele viu, né, esse bom coração dela, como ele viu esse voto, num momento em que está tudo tão, faziam o que viam aos seus olhos, o que era bom aos seus olhos. Vocês lembram disso, né? Eles não têm reis ainda. Então, e juízes acabou também, acabaram os juízes. Então, a gente está vendo aqui, o último a gente está vendo. Então, o que que a gente vê? Que eles faziam tudo de acordo com o que era agradável aos olhos dos próprios deles próprios. Então, quando Deus via que um foi dedicado a ele, para que pudesse servir a ele, né? Deus abençoou a família e deu mais 5 filhos a Ana, porque ele viu que a intenção dela, o coração dela era servir a ele, a Deus. Ele viu que o voto que ela tinha feito com Deus era para ele. Então, como não entregar mais? Como vocês já perceberam que às vezes tem coisa na nossa vida que a gente fala assim: nossa, eu perdi aquilo, mas Deus me deu, nossa, muita outra coisa no lugar. Ou então, nossa, eu deixei de fazer aquilo, ou de ter aquilo, ou de ganhar aquilo, ou de comprar aquilo, ou de tanto faz. E Deus me abençoou depois com muito melhor. Eu deixei sei lá, de fazer aquilo ali, ou então de fazer um negócio, ou de assinar um contrato, de qualquer coisa aqui, mas Deus veio e me mostrou que Ele estava preparando, não que eu estava correndo atrás ou fazendo acontecer o que Ele preparou para mim. Eu deixei de fazer aquilo. Então, Deus, Ele funciona assim, porque Ele não tira da gente para que a gente sofra, para que a gente. Ele tira para a gente ver a mão dele na nossa vida. E aqui, quando ele fala essa oração, quando ele está falando essa bênção, está entregando essa bênção, a gente vê que como Deus funciona. O Senhor lhes deu outros filhos em lugar desse que foi dedicado a ele. E o Senhor abençoou Ana. E ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia que os seus filhos faziam ao povo, mas sabiam o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: Ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuar agindo assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir a favor do culpado. Mas, se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto. Aí você vê aqui, peraí, mas não deu atenção e o Senhor decidiu matar. Então, pera, então Deus está agindo como se fosse fantoche? Ele que fez os meninos dizerem não para ir poder matar? Não, não, veja bem. Olha quem eles eram, o que eles faziam, e aí o Senhor decidiu matá-los, né? Então, o Senhor já havia decidido matá-los, porque eles estão carregando o meu nome como sacerdote, eles estão entortando os caminhos, eles estão abusando de pessoas, eles não seguem as minhas ordens, as minhas leis, eles desprezam o meu ensinamento, eles desprezam a advertência do Pai, eles desprezam tudo aquilo que é sagrado em meu nome, vou decidir matá-los. É isso que aconteceu. Então, não é que Deus decidiu matar porque ai, não, eles só não ouviram o pai porque Deus já tinha. Não, 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 não. Não é somente. Pois o Senhor já havia decidido matá-lo porque eles já eram dessa forma e já havia muitos anos. Então, de toda a família, Eli era o que de fato servia a Deus e os outros não. Mexendo com a oferta sagrada de Deus.
né? Mexendo com as mulheres. Olha tudo isso aqui, ó, seduzindo moças, tudo mal que eles praticavam. Certo dia, veio a Eli, um homem de Deus. Então, significa que alguém vai transmitir uma mensagem de Deus para essa pessoa. Um homem de Deus, né? Pertencente àquilo de Deus. O que é Deus, pertencente a Deus, que vai ali falar através de Deus. E eles não tinham essa pessoa. Vão ter agora que é Samuel, mas não tinham mais essa pessoa, né? Então falava com quem? Com os sacerdotes. Como esse sacerdote aqui especificamente, Deus não vai falar com ele, que é Eli, ele mandou uma pessoa, um homem de Deus. E ele disse: Assim diz o Senhor. Eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos do faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incensos e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Quando ele fala dos os seus antepassados, está falando de Arão, né? Porque ele escolheu a tribo de Levi, né? Os levitas, escolheu Arão e da família de Arão, qualquer descendente da família de Arão, servir como sacerdote especificamente. Então, por que que vocês desprezam os meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Isso aqui foi o erro de Eli. Quando ele não corrige, quando ele não disciplina o seu filho, ele está colocando os filhos na frente de Deus, pois Deus diz: corrija seus filhos, discipline seus filhos. Quando você não faz algo, com uma pessoa, né, um filho principalmente, quando você não o corrige, ou quando você não corrige o seu próximo, conforme como diz a palavra, amorosa, com mansidão, né, ajudar a pessoa a enxergar é diferente de você julgar a pessoa, culpar a pessoa e querer sair de mais certo e querer ensinar que é o certo, porque isso é soberba, isso vai no ego, isso vai no orgulho. A palavra diz que a gente precisa ajudar nosso próximo com mansidão, com paz, com amor, com paciência, principalmente o que a palavra fala. E outra coisa é a gente, e a mesma coisa com os filhos, disciplinarem os filhos, é o que a palavra diz, né? Deus fala sobre disciplinar os filhos. E o que ele fez foi o oposto. Ele não fez nenhum tipo de disciplina nos filhos. Ele não ensinou, ele ouviu, ele falou com os filhos, mas deixou para lá. Então Deus pergunta: por que que você honra mais os seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do povo de Israel, do meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém de sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço do meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus dois filhos, Ofne e Finéias, morram no mesmo dia. Então, levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então, todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Isso aqui é Deus dizendo: vocês tinham, não valorizaram e vão aprender a valorizar quando não tiver mais, né? É basicamente antes que, obviamente, as pessoas, né, vocês estiverem ouvindo, ou você entenda: nossa, mas por que que Deus faria isso? Mas porque tiveram, não deram valor, desprezaram
Deus tirou, e aí começariam a novamente, né, pedir, implorar o que eles já tinham, né? Enfim, é isso. Esse é o Deus que a gente serve, é um Deus justo, é um Deus que ele aplica a sua misericórdia no momento para a pessoa, no lugar correto, para quem ele quiser, na hora que ele quiser. E o que ele faz, a gente vê, pois bem, não vai mais ter a sua família, porque eu ficarei aqueles que me honrarem, e o que me desprezarem também desprezarei, né? Então, você vê que muitas respostas às perguntas que a gente tem, por que isso, por que aquilo, muitas vêm do que vêm dessa, como é que diz? Desse entendimento de que se, né, não se tem lealdade a Deus, se não tem comunhão com Deus, se não tem fidelidade a Deus, se não tem respeito a Deus, se não tem temor a Deus, se não tem obediência a Deus, por que é que Deus tem que entregar tudo isso a nós? Por que é que nós podemos desprezar a Deus e Deus tem que continuar presente na nossa vida? Por que é que nós temos que desonrar a Deus e Deus honrar a gente o tempo? Ele não é Papai Noel, mas, né? Veja bem, tem um que faz isso, que é o inimigo, obviamente. O que você fizer, o que você entregar, o que ele dará, e ele dá mesmo. Acontece que o preço é muito caro. E glória a Jesus Cristo, os que estão salvos em Cristo não precisam disso. Então a gente precisa o quê? Correr para que antes que Jesus volte, as pessoas sejam salvas também, conheçam Ele também. Por isso que a gente vê essas frases sempre, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Antigamente, quando não se lê a palavra, ou quando não entende muito sobre o Apocalipse, não entende muito sobre a volta de Cristo, sobre entender o que que é a volta de Cristo de fato, né? As pessoas já acham que são somente bordões evangélicos, ou bordões de religiões, mas quando você lê a palavra de Deus, você vê, não, peraí, Deus já perdeu, ele é muito paciente, mas ele perdeu a paciência e falou: vou enviar o meu filho, ele vai ser a última salvação antes que eu aplique o meu juízo em todas as nações. Então, quando a gente fala se arrependa, Jesus está voltando, isso não é um bordão. Quando a gente fala assim, olha, eu preciso te falar que Jesus está voltando. Você pode acreditar ou não, mas eu preciso fazer meu dever. Jesus está voltando. Isso não é historinha de bi, isso é uma necessidade que temos para aqueles que estão perdidos, porque uma vez que Cristo voltar, a história vai mudar, a história muda. Então, se a gente tem parentes, se a gente tem pessoas que a gente ama, se a gente tem pessoas que, né, e a gente consegue entender o nosso poder na vida daquelas pessoas, que a gente ora ao Espírito Santo e peça para a gente ser usado na salvação, que a gente possa salvar, porque não adianta, a Bíblia Sagrada diz. Aqueles que não creem em Cristo não têm acesso a compartilhar da herança divina, que é a eternidade com Jesus. Não adianta. Pode dizer, mas a pessoa é boa do coração, mas a pessoa faz o bem, mas a pessoa. Em nenhum momento a palavra diz que se você é bom, você vai ter salvação. A palavra diz que se você crer em Cristo como seu Salvador, como Filho de Deus enviado para a nossa salvação. E isso precisa vir da boca da pessoa. Porque vem do coração primeiro para sair pela boca. É necessário a pessoa reconhecer e acreditar em Cristo para essa salvação. E não adianta a gente achar que, não, mas é porque isso é a palavra de Deus, ela é mais do que comprovada, ela é mais como é que eu posso explicar isso? Mais do que. Comprovada seria a palavra. Mais do que comprovada para os olhos incrédulos, né? A pessoa pode não crer que aconteceu isso e aquilo, porque só o entendimento espiritual pode entender muitas coisas da Bíblia, com certeza. Mas a história diz, mostra. Tudo que está escrito na palavra de Deus é possível encontrar, é possível ver, né? É, especificamente a presença de Jesus como algo explícito, assim, tipo, isso aqui, não é encontrada, não é encontrada provas, né, que é o tanto que as pessoas querem, ou foi encontradas e é segurada, né, porque encontrou de fato, porque a gente sabe essa batalha espiritual, né, mas os lugares estão todos encontrados, poços que acham, tudo. Você vai encontrar lugares que templos foram formados, você vai encontrar, como é que diz?
esqueci a palavra agora, mas onde foi enterrado, por exemplo, Jacó e sua esposa Raquel, onde foi, isso tudo tá, é presente, você vai lá, você vê, você pode ir em Israel, lá você vai encontrar, você pode ir, né, em todos os lugares você vai encontrar. Então, a palavra de Deus, ela se provou para os incrédulos que ela é verdade. Se foram encontrados as escrituras no Mar Morto, os rolinhos foram tudo encontrado no Mar Morto, né? Ou foram encontrados em outras traduções, outros lugares. Se foi encontrar, porque as pessoas acreditam que se está na pirâmide, né? Se tiver riscado na pirâmide, alguém disse: Olha, encontramos o faraó número 2 escreveu isso aqui, todo mundo acredita. Uau, que maravilhoso! Agora, encontro de escritura, não sei, porque isso aí é religião, isso aí. Elas não levam a sério a palavra de Deus. Então, tá escrito. Não adianta, não vai encontrar no céu parentes, amigos, filhos que não creram em Cristo. Então, nosso dever é falar para as pessoas que amamos, pessoas desconhecidas, pessoas que estão perdidas na vida, que há um caminho, há uma escolha, há uma solução, né? E a gente precisa dar o nosso melhor para que a gente possa entender que nós não somos somente servos, de que nós servimos a Cristo, mas não somos servos. Ele deixou de nos chamar servos lá atrás. Ele nos chama de amigos, porque ele diz que os servos não têm acesso aos planos do mestre. Mas Jesus deixou claro os planos para os apóstolos, para os discípulos e disse: Vocês não são mais servos, agora eu chamo vocês de amigos, porque vocês estão sendo apresentados aos planos em luz clara. Então, nós estamos servindo a Deus como amigos e a gente precisa amar as pessoas a ponto de que a gente salve, sejam os nossos inimigos que Deus pede para a gente orar por eles, sejam pessoas que a gente não quer perdoar, ou não quer deixar quieto, quer deixar quieto. Ore por essas pessoas e façam a diferença, porque de fato Jesus está voltando e a eternidade existe e ela vai existir tanto com Cristo, com Deus, quanto com o fogo que queima, né, para sempre. E a gente não quer ver ninguém nesse fogo, absolutamente ninguém. Então, que a gente faça a nossa parte, sempre, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo com 1 Samuel capítulo 4. Já estamos, ó, correndo aqui, já estamos no capítulo 4 de Samuel, de 1 Samuel. Eu até esqueci quantos capítulos são por aí. 31. Então, 31 capítulos. Depois a gente vai para 2 Samuel. Então, é isso, tá bom? Fiquem com Deus e veja bem, Samuel é uma maravilhosa história. A gente vai ver Saul, um Deus escolhido pelo povo, ungido por Deus depois, mas escolhido pelo povo, e depois Davi, escolhido por Deus e ungido por Deus também, tá bom? Então, fiquem com Deus, um beijo até amanhã. Deus quiser, bom descanso.